Justiça decide que demissão de empregada ausente por doença do filho é abuso de poder por parte da empresa empregadora. O meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Explicando a Notícia. Gente, vejam essa decisão da Justiça do Trabalho, especificamente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, lá em Santa Catarina, que teve o seguinte entendimento: empregada dispensada enquanto acompanhava filho doente em hospital será indenizada por dano moral. Para que vocês compreendam o caso, uma trabalhadora se ausentou do seu emprego para cuidar do seu filho doente, que estava internado em um hospital. Ao retornar, a empresa demitiu essa mãe que estava ausente cuidando do seu filho. E aí ela ajuizou uma ação, ajuizou uma reclamação trabalhista, e o juiz entendeu que neste caso a empregadora, a empresa, abusou do seu poder diretivo. A Justiça do Trabalho de Santa Catarina condenou uma empresa a pagar uma indenização no valor de R$ 11 mil a uma trabalhadora dispensada enquanto acompanhava seu filho de 1 ano de idade em um hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa criança estava em estado grave, preste atenção nos termos que eu vou grifando aqui para vocês. A criança estava em estado grave e precisou ser transferida às pressas para a capital do Rio Grande do Sul, ou seja, Porto Alegre, onde faleceu meses depois. Essa criança, infelizmente, veio a falecer. Essa decisão de indenizar essa trabalhadora foi da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, TRT Santa Catarina. Prestem atenção nas informações. Segundo a empregada, as viagens a obrigava a se ausentar do trabalho, preste atenção aqui, por período superior a 15 dias. Essa trabalhadora relatou no processo que em um desses afastamentos, observe aqui, mesmo possuindo atestado médico, ela foi dispensada antes de retornar ao trabalho. A empresa admitiu ter conhecimento do problema, mas negou que o desligamento tivesse sido motivado pelas faltas da empregada dispensada sem justa causa. Não precisa ser um especialista em direito do trabalho para saber que essa alegação é a primeira tese utilizada pelas empresas quando isto acontece. Qualquer primeiro-anista de direito, qualquer aluno do primeiro ano de direito, sabe que as empresas, ao ser questionadas em uma ação na justiça diante de um abuso de poder, ou seja, diante de uma irregularidade, inobservância do direito do trabalho, notadamente que repercute diretamente na dignidade humana do trabalhador, eles lançam essa tese de que o desligamento, a demissão, nada tem a ver, não foi pelas faltas. É evidente que foram pelas faltas, é claro que foram pelas faltas. Essa coitada só foi demitida porque precisava cuidar do seu filho que estava internado e que inclusive veio a falecer, mas a empresa, na sua infinita insensibilidade, pouco importou para essa situação dessa pobre coitada. Vamos adiante. O caso foi julgado pela primeira vara do trabalho de Chapecó em janeiro deste ano. O juiz, preste atenção no nome dele, Carlos Frederico Fiorino, entendeu que
as faltas da empregada foram justificadas, eu vou fazer questão de grifar termo por termo, que as faltas foram justificadas e considerou, o magistrado considerou, que no momento da dispensa, o contrato de trabalho, observe este ponto, o contrato de trabalho estava suspenso. O juiz considerou que no momento em que a empregada se ausentava para cuidar do seu filho, o contrato de trabalho entre ela e a empresa empregadora estava suspenso. Preste atenção nas informações. E aí o juiz entendeu que, nessa situação, a relação de emprego é temporariamente paralisada. Vocês perceberam? Observe isto aqui, alunos de direito, pessoas que irão prestar provas para a OAB, pessoas que irão prestar concursos públicos, trabalhadores em geral e inclusive os empregadores. Preste atenção no que eu estou te explicando. Neste momento em que a empregada se ausentava para cuidar do seu filho que estava internado em um hospital, na falta ao trabalho, nessa situação, o contrato de trabalho estava temporariamente paralisado, suspenso. E aí prossegue o juiz. O empregado permanece vinculado à empresa, observe aqui, mesmo sem trabalhar, ele está vinculado à empresa, o contrato de trabalho está suspenso, ele está vinculado à empresa, está sem trabalhar e está sem receber salários. E aí, nessa situação, o magistrado explicou o seguinte, que não poderia conceder o salário e as verbas rescisórias referente ao período de afastamento exatamente por isso. Porque o contrato de trabalho está suspenso, apesar do empregado estar vinculado à empresa, ele não está recebendo. Por isso, ele não concedeu, nessa decisão judicial, o salário e as verbas rescisórias referente ao período do afastamento. Mas acatou o pedido de dano moral feito pela empregada, por esta mulher que perdeu seu filho, e condenou a empresa a pagar 10 salários como indenização. Foi pouco, viu, seu juiz? Valor muito baixo, deveria ser maior. Condenar uma empresa que se comportou dessa maneira a pagar apenas 10 salários de indenização, a meu ver, é muito pouco. Mas a decisão já serve como base para ser utilizada em casos semelhantes. Então, o juiz condenou a empresa a pagar 10 salários como indenização. E o magistrado sustentou que, apesar de haver uma lacuna legal, explico melhor, não tem uma lei específica que discipline a matéria, esse tipo de situação. Daí nós temos uma lacuna, nós temos um vácuo na legislação para esse tipo de situação, mesmo havendo essa lacuna, diz o juiz, deve prevalecer o direito da criança a receber proteção integral. É direito da criança a receber proteção integral. Se você tem dúvida sobre a proteção integral a ser dispensada às crianças, dê uma olhada lá no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui certamente utilizado de forma subsidiária. Você percebeu a importância de conhecer outros institutos quando você atua em uma área específica para você linkar esse tipo de situação. Certamente o advogado ou a advogada dessa mulher que atuou nesse processo disse, opa, peraí, nós temos aqui um instituto, nós temos o princípio de que a criança deve receber proteção integral. Por quê? Está previsto também em uma lei como as regras previstas na CLT. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente e eu vou linkar essa situação. Vou me valer do que disciplina o ECA para convencer o julgador. E deu certo. Vejam, o juiz acatou o pedido e acabou
condenando. Nas palavras do magistrado, preste atenção aqui, abre aspas, não há como atribuir à empregada conduta de descumprimento das suas obrigações contratuais, fecha aspas, foi o que disse o juiz. E ponderou na sequência, abre aspas novamente, a empresa deixou de cumprir o seu papel social, e aqui eu vou fazer uma pausa. Pessoal, funciona assim. A empresa no Brasil, se eu quero abrir uma empresa, eu não chego na esquina e falo, olha, a partir de agora eu vou abrir uma empresa aqui e pronto. Não. A empresa, a pessoa jurídica no Brasil, ela tem um papel social. Vou dar um exemplo aqui bem genérico. A empresa que enriquece no Brasil, ela tem por obrigação de contribuir com a sociedade local, a sociedade em volta da empresa. Nós sabemos que isto não acontece, mas a empresa está obrigada a cumprir o seu papel social, ou seja, ajudar a população local, a comunidade em volta da empresa e, inclusive, dependendo do porte, ajudar a nação a que ela está inserida. Então, continuando, a empresa, neste caso, claro que deixou de cumprir o seu papel social ao impor, ao obrigar a empregada maior sofrimento em um momento em que ela já estava fragilizada por conta da doença do filho, fecha aspas. Isto foi o que concluiu o magistrado, ressaltando que a lei estipula duras sanções civis, criminais, aos pais que deixarem seus filhos desamparados. Em outras palavras, o que o magistrado está dizendo? Ora, a empresa não podia obrigar essa mãe a deixar o seu filho desamparado. Entre a cumprir as obrigações contratuais lá previstas no contrato de trabalho com a empresa e socorrer o seu filho, é evidente que esta mãe deveria socorrer o seu filho, até por imposições legais, por força de leis, como diz aqui o magistrado, senão ela responderia civil e inclusive criminalmente. Essa mãe poderia ser presa se abandonasse o seu filho doente. Esses empregadores estão loucos? Eles não percebem isto? É um absurdo. Na parte específica do abuso de direito, quando a empresa, o empregador, abusa do seu direito. Preste atenção aqui. Houve recurso de ambas as partes no processo. Todas as partes recorreram. E o caso foi para a análise em segundo grau. Primeiro grau, Vara da Justiça do Trabalho, quando sobe para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, nós estamos em segundo grau de jurisdição. Então, ambas as partes recorreram e o processo foi para onde? Lá na terceira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. E aí, preste atenção aqui, por maioria, os magistrados mantiveram o entendimento de que a dispensa constituiu abuso de direito por parte do empregador. A maioria dos julgadores concordaram com o juiz de primeiro grau e manteve a decisão que ele proferiu aqui em primeira instância, o juiz do trabalho. Vamos adiante. Segundo o desembargador e relator designado para este caso, o senhor José Ernesto Manzi, a aplicação do direito precisa ser equilibrada. Presta atenção em suas palavras. Pelo respeito mínimo à fragilidade e dignidade humana. Abre aspas, fecha aspas. E continua, pois, em determinados casos, o cumprimento literal das normas, o cumprimento friamente da lei seca, aquilo ali que está escrito, se você não tiver sensibilidade para a interpretação das normas jurídicas, é isto que ele está se referindo. Ele diz, se você for cumprir simplesmente o que está escrito de forma fria, na letra morta da lei, cumprir literalmente as normas,
pode gerar distorções. Abre aspas novamente. Em se tratando de menor de idade, diz o magistrado, é evidente que não se poderia exigir da mãe conduta diversa. Fecha aspas aqui. Se estivéssemos no direito penal, estaríamos diante do Instituto da Inexigibilidade de Conduta Diversa. É quando qualquer pessoa que estivesse na mesma situação agiria do mesmo jeito que esta mãe agiu. Só se a pessoa fosse louca. Quem é que vai ter um filho doente e vai tentar escolher ou o meu emprego ou cuidar do meu filho? Ora, faça-me um favor, né? E continuou. Isto foi o que pontuou o relator. Na sequência diz ele, abre aspas novamente, embora se compreenda que a empresa precise contar com o trabalho da empregada, a situação específica dos autos, ou seja, desse processo, indicava que a tolerância deveria se sobrepor às faculdades legais, deveria se sobrepor, deveria ser ressaltada em relação ao que determina as leis, para não causar danos que ultrapassassem a esfera patrimonial. Isto foi o que argumentou aqui o relator desse processo. Após a publicação do acórdão, da decisão do julgamento em segundo grau, a empresa apresentou ainda embargos de declaração, que é um recurso que você questiona obscuridade, é um instrumento que permite às partes esclarecer dúvidas, omissões ou contradições no texto dos julgados, isto é, o embargo de declaração. Assim que a decisão dos embargos for publicada, as partes terão 8 dias úteis para recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho, TST, em Brasília. E evidentemente que nós vamos acompanhar e repercutir todo esse caso aqui em nosso canal. Daí a importância de você estar devidamente inscrita neste canal, com o sininho das notificações devidamente ativado, a fim de que você seja avisada, tão logo façamos uma nova publicação. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal nós tratamos de assuntos importantes e relevantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e em grupo de WhatsApp para ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Existem milhares de mães na mesma situação dessa trabalhadora e não sabem dos seus direitos, não têm essas informações. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.